Em função dos Jogos Olímpicos, se eu tivesse o PowerPoint, eu queria justamente mostrar para vocês aonde vão acontecer os Jogos no Rio e como o fato de que praticamente eles não vão tocar no centro da cidade. Então isso pode acontecer. A gente talvez depois possa até conversar um pouco de outros aspectos, como por exemplo hotéis e Jogos Olímpicos, o que pode acontecer. Eu acho que às vezes há uma estimativa maior do que vai acontecer do que realmente a demanda existe. Eu vou falar um pouquinho disso lá na frente, até quando a gente falar de Londres também. Atenas foi um caso interessante, em que Atenas era uma cidade já complicada, uma cidade de 5 milhões de habitantes, em que tinha um trânsito caótico, em que a renda aumentou muito em Atenas na última década, e mais ou menos 35% da população usava o transporte privado para ir para o trabalho. E além disso, além dessas questões todas urbanísticas, eles tinham uma dificuldade toda arqueológica. Eu, por exemplo, tenho um amigo acadêmico que mora em Atenas e o condomínio dele estava sendo construído, teve que demorar 3 anos porque eles acharam, tiveram a felicidade de achar, felicidade para ele, né? De achar uns resquícios arqueológicos no prédio dele, onde estavam construindo o prédio. Então, é uma loucura em Atenas quando isso acontece. Mas o que eles fizeram lá de muito interessante é que eles começaram a fazer caminhadas ao longo dos monumentos históricos no centro de Atenas. Então as pessoas passaram a andar mais a pé no centro da cidade do que existia anteriormente. Isso eles estão fazendo também em Londres. Em Londres eles estão chamando do Active Spectator. Quer dizer, é o cara que não vai só para os jogos, assistir os jogos. Ele vai, mas ele é um atleta, assim, entende? Ele quer caminhar, ele quer andar de bicicleta até o evento que ele vai assistir. Quer dizer, ele não é um mero espectador, ele é uma pessoa que, de certa forma, também é um esportista. Eu vou só fechar em 5 minutos sobre Londres e com as perguntas e até a gente trocando ideias, muita coisa eu acho que também volta. Enfim, para vocês terem ideia, os jogos, 95% dos 9 milhões e 700 mil bilhetes que já foram vendidos em Londres, 95% estão sendo vendidos para residentes locais, residentes, leia-se ingleses e britânicos. O que acontece num jogo olímpico que é feito na Europa, em comparação com um jogo olímpico que é Jogos Olímpicos distantes, é que no jogo olímpico, como Jogos Olímpicos, né, como Atenas e Londres, as pessoas, muitas pessoas que vão da própria Europa, elas já conhecem o lugar. Então eles vão assistem aos jogos e depois voltam para suas casas e não fazem necessariamente um circuito turístico depois ou antes de terem assistido os jogos. Em Sydney não aconteceu isso. As pessoas que foram os turistas que foram para Sydney aproveitaram que estavam num lugar bem distante para viajarem na Austrália. Então talvez isso é uma coisa que possa acontecer de uma certa forma no Brasil, já que é um destino um pouco mais isolado. O que acontece em Londres, sobretudo no transporte público de Londres, que é praticamente, em boa parte, utilizado o metrô. Para vocês terem ideia, o metrô de Londres começou a ser construído em 1860. Eles têm dezenas de estações de trem. Mas existe um problema sério no metrô, que são as chamadas junctions, né, que são as interseções do sistema, as baldeações, né, onde o acúmulo de passageiros é muito grande. O que acontece no metrô é que é difícil você expandir uma estação de metrô. Mesmo você expandir, aumentar o número de trens, é muito complicado. Por exemplo, a linha nova que eles construíram, a Jubilee Line, eles conseguiram aumentar nessa linha de 6 carros, porque cada composição de trem, ela geralmente tem 6 carros. Eles conseguiram nessa linha, em especial, aumentar para 7 carros. Mas 7 carros você aumenta o que? 17% a oferta. Tá? Você não consegue dobrar a capacidade do teu sistema de transporte metroviário tão facilmente para atender os jogos. Então uma das coisas que já está acontecendo, e tem outra coisa interessante também que começou já em Sydney. Você quando compra o seu bilhete dos ingressos para os jogos, você já vem com um cartão com chip em que você já inclui o transporte público de graça. Então isso é um outro fator que em Sydney já começou a colaborar para que as pessoas, os espectadores, usassem o transporte público. Bom,
O que está acontecendo lá, apesar de eles terem investido 1,5 bilhão de libras esterlinas, o que está acontecendo é que as pessoas estão ficando preocupadas com relação aos jogos. Esse jornal, quando eu estava vindo para o Brasil, eu parei na Nova Zelândia e comprei o jornal enquanto estava no aeroporto. Games No Fun for Tourist Industry. Bom, quais são as previsões aqui que eles estão falando? Primeira coisa com relação a hotéis. Os hotéis em Beijing, as reservas ficaram 49% abaixo das estimativas. Em Londres, eles estão pedindo para as pessoas estocarem alimentos para que elas evitem de ir ao supermercado durante as 2 semanas do jogo. Barcelona e Atenas não conseguiram preencher os de 13 a 16 mil quartos que eles tinham. A rede hoteleira dessas 2 cidades tinha aproximadamente, respectivamente, 13 e 16 mil quartos. Londres tem 125 mil quartos, sendo que 95% dos que estão comprando até o momento são locais. Já comentei a história das pessoas ficarem mais tempo em Beijing e Sydney do que em lugares mais próximos do mercado europeu, como Atenas e provavelmente Londres. Então, assim, tá. A gente pode mostrar depois coisas sobre isso, se vocês tiverem interesse. Então, assim, talvez fechando um pouco, até para a gente abrir aí, acho que depois voltem outras coisas. Primeiro, tem uma expectativa do que realmente são os Jogos Olímpicos, né? Ou uma Copa do Mundo. A gente pode até depois no bate-papo comparar a Copa do Mundo com Olimpíadas, né? O que poderia acontecer no Brasil. Enfim, eu acho que eu vou terminar por aqui. Também, se vocês tiverem interesse, depois a gente pode dar uma olhada um pouco nas coisas do Rio, enfim, mas eu acho que vocês hoje não têm muita paciência para o professor ficar falando mais do que meia hora, tem? Ou eu estou enganado? Não, eu pelo menos, não eles. Eles são fantásticos, claro. Bom, é isso, gente. Obrigado. Eu abro então agora para todo mundo participar. Perguntas? Bom, meu nome é Cíntia, eu inicio a disciplina de planejamento estratégico em hotéis, aqui na UFRN, e eu queria saber, tomando como referência esses eventos que estão para acontecer, o nosso planejamento, né, o planejamento da cidade, ele tem que estar voltado para quê? Tem que estar baseado em quê? Tanto para transporte, mas como o planejamento para receber esses turistas. Em que a gente tem que se basear? Não sei. Eu estava com essa pergunta pronta para fazer ela para vocês, esperando a resposta. Não, um pouco do que a gente conversou de manhã. Assim, é até injusto a gente falar de planejamento no Brasil, um país extremamente complexo, imediatista, de certa forma corrupto. E aí você quer comparar isso com a realidade, por exemplo, da Inglaterra, entendeu? Que os caras já tinham metrô em 1860. Entendeu? Então, assim, falar de planejamento no Brasil é uma coisa complicada, né? Porque tudo é para ontem, ou se já não está atrasado, tudo é para resolver, às vezes tapar o buraco e tal, né? Então, assim, eu não sou um cara pessimista, eu geralmente sou um cara otimista. Mas, às vezes, eu vejo, assim, um pessoal muito mais eufórico. Vamos pensar no Rio de Janeiro de forma concreta. Se você coloca aquele mapa do Rio, que eu acho que dá uma... Está bem lá no final.
assim, vamos falar bem a verdade aqui. O interesse dos Jogos Olímpicos no Rio é um interesse imobiliário. A Barra da Tijuca, eu sei porque minha irmã tem apartamento na Barra, e tem uns... bom, deixa aí. Então, esses são os lugares que aconteceram o Pan-Americano, né? Os Jogos Olímpicos estão ainda mais concentrados na Barra da Tijuca. A estimativa é que os imóveis, quando foi anunciado que os Jogos iam ser no Rio, que tinha imóveis aumentando 30%, 40%, 50%. Só no anúncio. Entendeu? Claro, estão levando o metrô para lá. Tem um outro slide mais no final, que tem o sistema de transporte. Esses aí são imagens. Eu até estou deixando isso para vocês, se vocês quiserem, se vocês tiverem interesse, depois com calma até, em olhar isso com mais detalhes e ver. Muitos são desenhos de computadores. Isso é uma palestra antes dos jogos, né? Mas basicamente ela está mostrando o que aconteceu na cidade em preparação para os Jogos Pan-Americanos. Tem ali no final aí são os vários bairros, o João Avelange, né, o estádio e tal. Que claro, tudo isso serviu também para que a cidade fosse bem sucedida em conseguir assediar os Jogos Olímpicos, sem sombra de dúvida, né? Mas o que basicamente está acontecendo ali é você levar o metrô da zona sul do Rio até a Barra da Tijuca, né? Isso é o que está acontecendo. Mas o trânsito no Rio já está tão caótico que na hora que botar o metrô, a especulação imobiliária vai aumentar mais ainda, o pessoal vai preencher mais o Recreio dos Bandeirantes e além do Recreio, quer dizer, então é aquela história você resolve a sua constrói, no dia seguinte já está obsoleto, né? Porque a demanda é tão reprimida e você vai ter uma especulação tão maior em cima daquilo que está sendo construído que essas são as linhas rodoviárias, né? As linhas multicoloridas, e aqui é o sistema multimodal. Com essa lábia toda, eu te enrolei, e claro que eu não respondi a tua pergunta, como eu falei no início. Mas talvez outras pessoas queiram responder. Enfim, nós temos várias pessoas aqui, talvez alguém queira responder. Não sei se isso de repente seria um mínimo de fundamento, de planejamento, é o que não está acontecendo, pelo menos aqui na Natal. A cidade está em pé de guerra, assim, de certa forma, com um projeto de mobilidade, que ele é extremamente arcaico, ele só constrói muito cimento e pouca solução voltada para entregar aquele cimento que a pessoa colocava lá, constrói do setor de transporte. Não sei, talvez pensar que práticas são essas hoje que se pode fazer para parar um planejamento, o principal sustentável é amplo, é muito amplo, mas tecnicamente já tem muita coisa aí que vai ser feita. O que a FIFA pode fazer, na verdade, é recomendar, porque agora na atual situação, o que eles vão fazer? Eles não vão escolher outro país para fazer, não, vai ser aqui. Então, assim, do jeito que fizer, vai ser feito. Entendeu? Então, é aquela história, quer dizer, quantos jogos vão ter na cidade? 7 jogos? 4 jogos? Quer dizer, quantas pessoas vão ter, qual a capacidade do estádio? Quantas mil pessoas? 40 mil. Não é um estádio muito grande, né? Na verdade, você está falando são de 4 jogos de futebol, né? Enfim, eu tenho certeza que os jogos aqui do campeonato, né? Entendeu? Quer dizer, imaginar que vai ser uma coisa assim, a impressão que eu tenho é que depois vocês me contem daqui a alguns anos, se eu não tiver por aqui. Mas é que vai ser uma coisa que vai passar e passou. Sabe aquele negócio que passou?
né? Então está todo mundo falando muita coisa, estão contando os dias ali, né? Aquela coisa toda e tal. Mas são 4 jogos de futebol. Entendeu? Pois é, mas aí vamos voltar à história, né? Aí já está lá o pessoal de João Pessoa, super animado, nós vamos atrair turista. Entendeu? Será que vai mesmo? Será? Aí é a discussão que eu queria ter com vocês. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que entende muito mais de futebol do que eu. Porque o que eu entendo da primeira fase é que as pessoas que vão assistir os jogos, elas compram o pacote da primeira fase, né? Que são, se você conseguir o teu time, quantos jogos vão ser? 3 jogos, né? Em 2 semanas, não é isso? Então praticamente você vai ficar uma média, vamos chamar assim, né? Vamos chamar 3, 4 dias em cada lugar, né? Você tem que seguir o teu time, né? Os jogos vão ser na mesma cidade ou são em cidades? Se eu for seguir, por exemplo, um país qualquer, o país vai jogar em cidades diferentes, né? Tá certo? Então, eu vou assistir um jogo, vou ficar talvez 3 dias na cidade e já vou seguir meu time. Aí vai chegar um outro time para jogar aqui, com outros torcedores para ficar 3 dias, 4 dias. Será que esse cara vai chegar, porque ele está seguindo o time dele, será que ele vai chegar e ter tempo de, além de conhecer Natal, de ficar em Natal, descansar em Natal, ainda ficar indo para João Pessoa, para todos os lugares que estão achando que vão? Está entendendo o que eu estou falando? Quer dizer, não é um cara que vem aqui para assistir 3 jogos na mesma cidade e ficar 15 dias na cidade. Se acontecesse isso, talvez ele fosse pipocar mais e conhecer outros destinos ao entorno de Natal. Mas eu acho que as cidades sérias vão se beneficiar muito mais do que essas outras cidades que não são cidades sérias, que estão achando que é a Copa do Mundo aqui. Está entendendo? Eu acho que tem uma expectativa muito grande e uma falsa realidade do que são realmente, qual é a percepção do que são o torcedor de Copa do Mundo, entendeu? Eu não consigo imaginar um inglês, o cara vai querer ir pro pub, ele vai querer ficar arrumando briga com os... Entendeu? Não é um turista cultural, entendeu? Olha, entendeu? Um turista gastronômico, sofisticado, não é esse tipo de público. É um público que está interessado na praia, entendeu? A maioria deve ser homens, eu imagino, né? Deve ter uma predominância de homens. Eles vão dar aquilo pra praia, vão querer dar atrás das meninas, cerveja, entendeu? Festa. É o que eu imagino. Sei lá, eu nunca participei de Copa do Mundo, mas eu estou imaginando. Alguém aqui já participou de Copa do Mundo aqui? Ainda não? Ainda não. Sim, é possível, né? Sempre é possível isso. Agora, as chances das pessoas voltarem para o mesmo destino, em muitos casos, é baixíssimo. A não ser que você tenha um motivo muito concreto para voltar para aquele destino. É difícil uma pessoa, por exemplo, eu conheço gente que já fez 10 vezes o cruzeiro marítimo. Mas é difícil conhecer uma pessoa que é raro, né? Uma pessoa, talvez os argentinos que vão para Florianópolis, para Canasvieiras, o cara todo ano ele vai, né? Mas isso é coisa de argentino, não tem algum argentino aqui não. Mas é difícil o cara chegar, não sei se vocês tem gente que vocês conhecem que o cara só vai para o destino turístico. É uma coisa, de novo, é uma falsa, eu pelo menos acho, que é uma falsa expectativa de que pode ser que exista, pode ser que as pessoas se encantem, falem bem de Natal, lógico, por que não? Né? Mas achar que, eu participei e tal, e vou voltar depois, todo mundo, não sei. Eu acho que é mais fácil a questão do boca a boca, né? Fui a Natal, porque todo mundo ouve falar fora de Natal, que Natal é fantástico, né? Eu mesmo queria vir a Natal por conta disso, mas difícil ter um turista que repetidamente volte 3, 4, 5, 6, 10 vezes o mesmo destino. Você que não esteja uma casa de veraneio, você que não esteja um familiar, né? Mas aí nós não estamos falando de turista de lazer, estamos falando de outros segmentos de turismo.
Gente, se eu estiver falando alguma bobagem, vocês podem discordar plenamente, tá? Marcelo. Eu acho muito interessante essa conversa, até para deixar claro que é um tema a ser debatido, que deve ser colocado em pauta, justamente para agregar mais valor, né, ou agregar algum conhecimento sobre algo que a gente ainda não tem muito contato. Mas, por exemplo, a FIFA, no site oficial dela, e isso a gente sabe que tem marketing no FIFA, mas ela fala que é o evento esportivo com maior mídia do mundo. Fala que alguns países, principalmente o Oriente, incluindo a grande parte muçulmana e árabe, que tem uma grande abertura com jogos Copa do Mundo.